Eu quero trazer para você uma palavra de meditação a respeito de Davi. Davi é um personagem que cobre muito da Bíblia, muito mencionado na Bíblia, porque ele nos exemplifica muita coisa. Ele não era um santarrão, um homem maravilhoso, nada disto. Davi não era grande, importante assim, ele era muito falho, humano, e por isso mesmo Deus o escolheu para ser líder do seu povo. Há muitas igrejas e muitas pessoas que se enganam e querem ver no seu líder um super-homem, aquele missionário, o bispo, o apóstolo que sabe tudo, que resolve tudo, que abençoa. É claro que aquilo é uma imagem que é vendida, ele não é nada daquilo, por trás ele é muito diferente, mas vende pela mídia aquela imagem e agrada a muita gente que gosta de ver super-homens, e há pessoas que ficam floreando a Bíblia para ver na Bíblia super-homens também. Nós encontramos um só que é bom na Bíblia, que é Jesus. Os outros todos são pecadores e falhos. Aqui está Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 29, nós encontramos uma situação deprimente em que ele se encontrou pelas circunstâncias. Davi teve que se aliar a um país adversário de Israel. Ele estava perseguido em Israel e estava aliado a um país adversário de Israel, posição delicadíssima. Ele não poderia fazer isto ou aquilo, ele estava muito amarrado, uma situação dificílima. Deus estava dando graça a ele, a Davi, para agradar aquele Aquis, rei de Gate. Ele era o rei de Gate, o principal líder e rei ali na Filístia, que hoje é a faixa de Gaza, continuando sempre muito conturbada em guerra contra Israel. Mas naquela época já era assim também. Os filisteus que ali habitavam, Aquis era rei em Gate, uma cidade principal dos filisteus, e Davi estava com ele. Quando houve uma guerra contra Israel, Davi ficou muito angustiado, ele não sabia o que fazer, mas prevaleceu o princípio que fica para nós como exemplo da fidelidade. O princípio da fidelidade diz o seguinte: Aquis determinou, Davi, nós vamos lutar agora contra Israel e você vai comigo. Está bem. Eu estou submisso a você, você manda, eu obedeço, eu sou fiel a você e vamos para a guerra. No fundo, Davi orava pedindo a Deus que o livrasse daquilo, porque o que menos ele queria era matar seus irmãos israelitas. Ele não queria entrar numa guerra contra Israel, mas o princípio da fidelidade prevaleceu e ele disse para o rei: eu vou. É muito importante a gente ser fiel aqui na terra. Deus coloca líderes para liderarem a igreja e nós vemos muitos crentes rebeldes. O princípio da fidelidade precisava prevalecer sempre. Ainda que você não concorde com seu líder, obedeça. Ainda que você não concorde com o que ele faça, ajude-o. Mantenha-o em respeito, não fale mal de um líder, honre, valorize, até se orgulhe do seu líder, se alegre na vida dele, ajude o seu líder no trabalho dele, ainda que você ache que ele está por um caminho um pouco errado. Davi demonstrou isto e Deus foi tão generoso para com ele, com Davi, que o livrou. O que aconteceu? Os outros reis, que eram chamados príncipes dos filisteus, não gostaram daquilo e disseram para o Aquis: Aquis, que é isso? Você levando inimigo com a gente? Não, ele é Davi que é fiel, ele está comigo. Coisa nenhuma, rapaz, nós vamos à guerra contra o país dele, daqui a pouco ele vai se levantar contra nós e nós vamos ter adversário na nossa retaguarda. Que isso, rapaz, bota a cabeça no lugar. O Aquis: não, mas ele é fiel. Coisa nenhuma, manda embora.
e o Aquis teve que concordar com seus semelhantes. Outro princípio: por mais que uma pessoa do mundo seja simpática a você, ela é do mundo, preste atenção, e na hora H ela vai optar por aquilo onde o coração dela está. Ela é do mundo e vai bandear para o mundo e não vai ficar com você. Aprenda essa grande lição: não confie nas pessoas do mundo. Não lance a sua sorte com pessoas do mundo, porque você vai se dar mal. Na hora H, ela vai para o lugar que é dela. Por isso é que a gente não recomenda casamento misto, porque na hora da dificuldade, a pessoa que não é do Senhor vai para o lugar dela. Aprenda isto. Bem, e aprenda também que Deus sempre livra o seu servo fiel, e foi assim que Deus livrou a Davi. Mas a história não terminou por aí. Davi teve que continuar. E quando chegou, encontrou a sua cidadezinha de Ziclag queimada. Mulheres e filhos tinham sido levados cativos. Davi, cansado da viagem, pensando em descansar em casa, teve que continuar a perseguição, mantendo a perseverança. Cansado, perseguindo, enfrentou uma outra guerra. Mas nesta também Deus lhe deu grande vitória e os despojos, as bênçãos excederam as suas expectativas. Aprenda isso: Deus sempre excede as nossas expectativas. Ele sempre nos dá muito mais, abundantemente mais. Afinal, Ele é um Deus bom, é um Deus generoso, é um Deus maravilhoso. Mas se tiver que continuar e lutar, não pare, não desanime, não fique para trás. E por fim, os 200 que ficaram para trás, no capítulo 30 de 1 Samuel, você pode conferir, aqueles 200 que ficaram para trás, que não aguentaram, representam muitos irmãos meio-meio. Sempre a gente vai lidar com irmãos meio-meio, aqueles são mais ou menos, você vai ter que ter paciência, amor e tolerância para com eles. E no final, não tire esses irmãos da bênção, não. Deixe que eles participem. Maior é Deus, tem mais para nos dar. Não negue ajuda, nem apoio, nem reconhecimento aos irmãos meio-meio, não. Ajude-os, eles vão precisar. Assim, com esses princípios em mente, caminhe no seu caminho, meu irmão. Continue sua jornada, minha irmã, porque Deus vai honrar a sua fé. Deus não abandona aqueles que confiam nele.